Queridos, eu quero compartilhar uma palavra contigo, que está em Joel, no capítulo 2, a partir do verso 17. Diz assim a palavra: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio trigo e mosto e o azeite. Deles serei fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Queridos, eu quero falar algo aqui poderoso para vocês. Nós precisamos compreender o tempo, discernir o tempo que estamos vivendo e aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. A palavra de hoje é uma palavra simples, mas muito poderosa, porque nós precisamos entender o que Deus precisa fazer. Não sei se você vai lembrar desse texto, mas esse texto aqui fala a respeito das profecias que o Senhor cumpriu em Pentecostes. Mais adiante, no verso 28, você vai começar a ver que ele faz uma promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne. Se você continuar lendo a partir do 21, ele começa a dizer para os animais não temer, os filhos de Sião, que ele vai mandar a terra no tempo, a chuva no tempo certo e regar a terra e acabar com todas as coisas que estavam passando por uma grande estiagem, e que ele ia restituir. Olha só, o 24 diz: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto ou vinho e de azeite. Aí restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta, o pulgão, a lagarta, o grande exército que enviei contra vós. E aí começa a falar: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Olha o 28, aí começa: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E aí vai dizer: e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E aí começa a falar a respeito do tempo do fim. Mas você precisa compreender o que está acontecendo aqui. E a palavra é muito propícia para o tempo que nós estamos vivendo. Há uma tentativa maligna de roubar a alegria da nossa nação e de tirar de nós aquilo que temos como hoje o maior, vamos dizer assim, talvez a palavra orgulho não no sentido negativo, mas o sentido orgulho de ver um país em ascensão. Por muito tempo eu cresci no meu tempo de escola vendo as estatísticas do Brasil como um dos últimos países, e você via assim os países de primeiro mundo e nós de terceiro mundo, sempre lá embaixo no rasante. E assim, inflação. Eu tenho dinheiro que eu coleciono, guardado até hoje numa caixinha de madeira, de dinheiro que você ia comprar, às vezes era um dinheirão, de repente você pagava muito caro, e aquele, por uma bala, 10 mil cruzeiros, 10 mil cruzados novos para comprar e não dava uma bala. Então você começa a analisar isso tudo foi controlado com o tempo na história do nosso país, e hoje a economia, em termos de inflação, nós estamos no topo da lista do mundo. Em termos de economia, estamos entre as mais fortes do mundo, e o mundo todo está olhando para nós, para o nosso país, com expectativas, porque imaginam que o Brasil vai ser
o país da grande virada na história mundial. Sabe por quê? Lembram da figura que nós mostramos aqui um tempo atrás? Que a respeito da figura profética dos mapas das nações, aonde o Brasil é um cacho de uva para alimentar os povos, e não naquele sentido de exploração, de que alimentar ele vai ter tanta abundância que ele vai suprir a necessidade dos países, a começar pelos países latinos aqui. A esperança de mudança está no nosso país. Mas tudo isso parece ter um discurso político. Mas, querido, você precisa entender algo. Quem disse que não é? Se Jesus falou de reino o tempo todo, o reino o que é? É um sistema de governo. E por mais que as pessoas não consigam, não sei se você ficou sabendo que após agora assumiu uma nova ministra lá na Inglaterra, após a morte da rainha Elizabeth, e ela não durou 40 dias, pediu demissão, saiu. Na Inglaterra. Porque quem segurava as pontas era a rainha. E agora está tudo desmoronando, inclusive lá. Se é a honra de ser ministro é quem tem a rainha, mas o ministro é o que representa, como se fosse vamos dizer que um presidente, a grosso modo, para você que entender a partir da democracia aqui. Mas ela é uma representatividade do país diante do reino. E ela pediu para sair, porque a coisa está insustentável. Então a Europa inteira, está todo mundo perdido nesse sistema econômico mundial. E o país, nosso país, crescendo. As economias caindo. E o país crescendo. Há uma palavra profética sobre o tempo do fim, que a transferência de riqueza será para a vida do justo. Você crê nisso? E por que as coisas estão mudando agora aqui nesse cenário? Porque Satanás trabalha para desfazer, ou para interromper, melhor dizendo, os tempos proféticos que a igreja pode viver. Só que quem declara e coloca as coisas de Deus nesse tempo é a igreja. E nós precisamos nos posicionar nesse sentido. Por isso, o tempo que vivemos é muito importante. E precisamos estar atentos, porque vai acontecer uma virada. O dinheiro nunca some, ele só passa de mãos. O dinheiro nunca acaba, ele só passa de mãos. E as profecias dizem que Deus vai transferir a riqueza dos povos na mão do justo. Sabe para quê? Para que o justo possa ser justo e fazer justiça. Não se trata de você conquistar, ter as suas casas, mansões, uma mansão e um iate. Eu lembro um desenho que assisti quando era pequeno, que falava, né? Que eu sou fulano, um milionário, tem uma mansão e um iate. Se não me engano era um desenho do Pernalonga, antigo. Não é esse tipo de coisa para você ter uma mansão e um iate, mas é para que você tenha um dinheiro para que possa fazer de tzedakah. Tzedakah é uma oferta de justiça, aonde você não consegue compreender, não consegue admitir no seu interior que você tem abundância enquanto alguém no seu lado passa necessidade. Não é comunismo, nem distribuição de renda, mas é um coração disposto a abençoar pessoas. E qual é a forma mais poderosa que nós podemos abençoar? A Elvis esteve aqui falando conosco que ela ama o Brasil e olha para o Brasil porque aqui tem emprego. Aqui as pessoas podem trabalhar, só não ganha dinheiro quem não quer, porque para ganhar dinheiro também ninguém vai ficar sentado numa cadeira e alguém vai ficar recebendo e dando dinheiro para você. Também não se trata da bênção do céu, a bênção celestial, você ficar em casa orando e os anjos trazendo um baú de ouro para entregar na sua porta. Não é assim que a coisa funciona. É claro que a provisão do céu vem através da oração, acessamos coisas, mas Deus nos dá criatividade para que essas coisas sejam materializadas na nossa vida. O que tudo isso tem a ver com Joel? Simples. Diante de todo esse cenário, você e eu temos que nos reportar ao verso 17 desse capítulo e ler novamente. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Entre o pórtico e o altar, o pórtico era uma parte de entrada no templo de Salomão. O pórtico era um espaço que havia como se fosse uma varanda. Vamos pensar que aqui fosse o templo de Salomão. Ali, mais ou menos nessa direção, era colocado... Enquanto que no tabernáculo era bem centralizado, como se está ali onde está a câmera, era o altar do sacrifício. No templo de Salomão ele era mais ao lado, para não interromper a entrada no templo. Então tinha o altar do sacrifício ali, havia uma distância, não sei exatamente a medida agora, posso pesquisar. Mas aí tinha uma escadaria, tipo que dava acesso ao pórtico. O pórtico tinha colunas bonitas que davam entrada na porta
do templo. Então o que a Bíblia está dizendo? Que os ministros, os sacerdotes do Senhor deveriam chorar entre o pórtico, ou outra ali vai dizer alpendre, né, que é o mesmo sentido de pórtico, e o altar. Ou seja, orem, chorem, clamem nesse período entre o espaço do lugar do sacrifício e a entrada para o Santo dos Santos. Santo lugar. Do átrio tinha o pórtico, o alpendre, e aí você entrava lá. Por quê? Porque nós não podemos nos aprofundar nas coisas de Deus sem um arrependimento. Não basta o sacrifício, mas há necessidade de um clamor a Deus para que as coisas mudem e aconteçam. E quando falamos em sacerdócio aqui, nós não estamos falando mais do Antigo Testamento ou daquele que era levita na sua obrigação diária no templo. Está falando de você e eu, porque o Senhor diz que Ele nos fez reis, reino e sacerdote para Deus. Somos ministros do Senhor. Então a nossa oração tem que ser entre o tempo do sacrifício, onde nós nos entregamos, nós oramos pelo povo, porque o que eles choravam? Eles olhavam e viam que não havia mais forma de se sacrificar. O povo não tinha mais condições de trazer o seu sacrifício na casa do Senhor. Isso traz choro. Choro. Eu não sei se você entende o que são as lágrimas de um sacerdote. Posso até ficar até um tema bonito para pregar aí, ó. As lágrimas do sacerdote. Mas a Bíblia fala muito claro que o sacerdote não pode gemer nem chorar. Se o sacerdote está chorando e gemendo, algo está movendo o coração de Deus e ele não está gostando. Ele não pode nem suar no seu ofício. Dentro do nosso país, dentro da compreensão ainda, tem muita cobrança e muito entendimento errôneo a respeito do ministério sacerdotal. O sacerdote é aquele que faz tudo, que corre tudo e resolve todas as situações. E ainda algumas pessoas têm a audácia de dizer: tu é pago para isso, pastor. Graças a Deus aqui na nossa igreja nunca ninguém disse isso. E o dia que disser isso vai receber uma resposta muito bem respondida. Porque isso é o cúmulo da ignorância. Não se trata de alguém pagar ou não pagar, se trata de um ofício sacerdotal que Deus estabeleceu. Porque a Bíblia fala, nenhum homem toma para si esse ofício, a não ser que seja chamado por Deus. Ai do homem que deseja ser aquilo que Deus não chamou para ser. Exercer um ofício, queridos, é muito mais fácil fazer outra coisa, ter uma profissão, prosperar em outro aspecto, do que você querer trabalhar no ofício sacerdotal. É uma responsabilidade grande, e você vai prestar conta das ovelhas, do rebanho do Senhor Jesus. Então é uma alta responsabilidade. Entretanto, não estou aqui puxando brasa para assado, estou falando de você como sacerdote. O que chora hoje não é eu no ofício sacerdotal, é nós todos como igreja, dizendo: Senhor, nós queremos que as ofertas sejam trazidas aqui. E as ofertas hoje são animais que nós trazemos? Não. As ofertas são as nossas vidas. A oferta, o sacrifício vivo, Romanos 12:1, não se trata mais de um boi que você traz, uma ovelha que você traz. É você colocado no altar do Senhor. E por que as pessoas não se colocam no altar do Senhor Jesus? As ofertas são retidas por causa que algo ruim começa a acontecer na mentalidade do povo. As pessoas começam a sofrer danos na sua vida, preste atenção nisso, e começam a culpar a Deus pelos infortúnios da sua vida. A estratégia do maligno é tirar o sacerdócio da igreja, o sacerdócio santo, real, e fazer com que ela olhe para o céu e diga: Senhor, onde está o Senhor, que nada acontece na nossa vida? Por que nós estamos orando nos tribunais? Para que as coisas sejam aceleradas nos processos, para que Deus nos responda. Deus nos deu essa estratégia, nos revelou essa forma de entender, porque tem um acesso jurídico mais rápido para causas que até então você não tinha resolvido, e funciona. Entretanto, a ansiedade do povo ainda faz com que as pessoas queiram fazer tudo de uma vez só, e tem que ter resultado. E às vezes nos apresentamos de forma errônea diante dos tribunais celestiais. Aqui no caso, o que nós temos que aprender hoje, e o tema dessa mensagem é trigo, vinho e azeite. Você precisa entender uma sequência que o Senhor deseja fazer na sua vida, muito claro. Olha só, então chorem. O clamor é: não entregue a tua herança ao pobre. Queridos, não subestime a força maligna e os altares malignos que estão sendo feitos, enquanto a igreja está se movendo em oração, e glória a Deus por isso. O ocultismo é velho em jejum, oração e sacrifício. A igreja do Senhor, às vezes a gente coloca um comentário aqui
E eu coloco meus vídeos para abençoar pessoas no TikTok, em outros lugares que nós temos, nas redes sociais, enfim. E aí vem crente dizer, não é assim, não funciona, querer debater comigo, querer me ensinar a proceder diante das coisas de Deus, mas a criatura nem sequer ora, não lê Bíblia, mas ele é teólogo para querer debater a respeito das coisas de Deus. Agora, o interessante é saber se a pessoa está orando. Não funciona assim o mundo espiritual, um colocou. Outro, não é assim que as coisas, não sei lá, não adianta fazer isso, e todo mundo quer dar um palpite. Queridos, o que nós queremos fazer não é ser famoso na internet, nós queremos colocar colocar a igreja do Senhor Jesus para chamar a atenção. Nós precisamos fazer coisas assim, porque se as coisas não, assim, essa história outro colocou, essa história de altar não existe. Aí dá vontade de tu responder, mas eu olho e só dou risada. Vai ver Gideão. A primeira coisa que Deus dizia, destrua os altares nos altos. Antes, quando ele ia tomar uma terra, destrua todos os altares, corte os postos ídolos. Deus não assumia o governo do lugar sem mandar derrotar tudo aquilo que estava estabelecido nas trevas. Isso é seríssimo. Mas quando Jesus morreu, tudo mudou, pastor. Não mudou. Não mudou, os altares continuam sendo instituídos, porque só existe uma forma. Todo espírito que não está num corpo é ilegal. Nenhum espírito pode agir na terra sem um corpo. Por isso que Jesus se fez carne, e ele se tornou legal para poder agir na nossa vida. E o que ele fez? Colocou o Espírito Santo em nós, para que através de nós ele possa agir. Agora, as trevas têm Espírito Santo? Claro que não. As trevas, como é que eles agem? Através de demônios, possessões, espíritos malignos, invocações. Então como que eles vão fazer? Nós pela fé recebemos de Cristo a vida de Deus. Aleluia. E você pode ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e através do poder do Espírito Santo fazer coisas extraordinárias. Inclusive o que Jesus disse, coisas maiores do que eu você fará. Você está aqui? Então ele está dizendo que você pode fazer coisas maiores do que isso. Entretanto, nas trevas, Satanás não tem nada de maior para fazer. A sua missão é roubar, matar e destruir. Então ele precisa de um corpo, ele precisa de uma boca, ele precisa de alguém, ele precisa de um altar que seja levantado para que ele tenha legalidade. Porque se não houver um altar chamando ele, se não houver uma invocação, preste atenção, nenhum espírito das trevas pode agir nessa terra, porque eles já foram vencidos na cruz do Calvário. O problema é que o pessoal fala da superioridade de Cristo no que ele fez na cruz, mas não consegue entender o mundo espiritual. Ele derrotou tudo, colocou abaixo dos seus pés. Entretanto, como é que eles continuam agindo? Falhou a cruz? É claro que não. Entretanto, o poder das trevas, as pessoas malignas, a semente da serpente, que vai militar contra a descendência da mulher, fala lá em Gênesis capítulo 3, até a vinda do Senhor Jesus, eles continuam estabelecendo altares nessa terra, para que possa dar legalidade para o diabo. Satanás só entrou no jardim porque houve uma mulher e um homem que deram atenção porque ele estava falando. Senão ele não teria feito nada. Se o homem tivesse ficado atento à palavra de Deus, não teria acontecido nada. Mas não estou dizendo que falhou o plano, só estou dizendo que você precisa entender como é que funcionam as coisas. Agora nós, como servos do Senhor, nesse tempo em que vivemos, nós precisamos escutar o que o céu está dizendo e abrir a nossa boca para declarar, chorar diante da nossa nação, para que aquilo que está sendo feito nas trevas não prevaleça. Declarar a luz e também trabalhar em prol disso. Eu tenho acompanhado um menino que foi eleito deputado federal, 26 anos, jovem. Ele estava andando o Nordeste inteiro, reunindo multidões de jovens. O cara é filho de um pastor, toca bateria na igreja. Eu digo assim, meu Deus, ele fazendo isso e gastando o tempo dele, e reunindo multidões, e desmentindo e mudando, trazendo nova perspectiva para a nação, porque nós não queremos nós queremos um Estado democrático aqui, nós não queremos um socialismo implantado nessa nação. Porque quando as coisas faltarem, e aqui que está, o povo começa a escarnecer, o povo começa a se deprimir, começa a perder a fé. E olha só o que acontece. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que envia o trigo. Eis que envia o trigo. Queridos, a primeira coisa que Deus quer trazer para você é provisão. A primeira coisa que Deus traz uma nação é provisão. O que está acontecendo com o Brasil? Provisão. Provisão. Trigo está sendo derramado nessa nação. Trigo fala daquilo que é o material que faz o pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Senhor, nos dá a condição de fazer com que prosperamos. A prosperidade está vindo para a nossa nação, diga amém. E isso não pode ser roubado. É nós aqui como igreja orando e pedindo, em nome de Jesus, derramando nossas lágrimas para que o Senhor nos atenda. E não vamos desistir até o dia. É o nosso tempo, é a nossa vez. A igreja do Senhor vai fazer um altar de adoração nesse lugar. E o Senhor vai se sentar no trono da nossa adoração e vai receber tudo aquilo que nós estamos oferecendo. Todo o nosso jejum, toda a nossa consagração, toda a nossa oração está chegando como aroma suave. Sábado nós vamos transbordar o cálice das intercessões aqui de Giroá. Em nome de Jesus. E nós vamos fazer isso. Por quê? Porque nós somos uma militância fanática por um governo? Não. Porque nós entendemos que Deus tem prosperado a nossa nação. Ele está dando trigo. E quando o trigo vem, há abastança na nossa terra. Ah, pastor, mas o senhor não conhece muito bem, tem tanta gente passando necessidade. Sim, sempre teve gente passando necessidade na nossa nação. Mas tem diminuído isso, graças a Deus. E muitas pessoas estão prosperando e vai prosperar ainda mais. As perspectivas internacionais da nossa nação, não fala-se isso, mas o país, antes dos próximos 4 anos, com o governo da situação, reassumindo, o Brasil se tornará uma potência mundial, um país de primeiro mundo. O que nunca fomos, seremos. O atual presidente dizia no seu primeiro início de campanha: olha para Israel. Ele olhou para o lugar certo, queridos. Esse dia eu vi um judeu falando, um judeu da embaixada, conversando, um rabino, dizendo por que houve desgraça no Brasil. Aí ele começou a falar dos governos de oposição que não concordaram com Israel, que fizeram coisas, tiraram, não receberam o embaixador. Você sabia que um do governo da esquerda não recebeu o embaixador aqui de Israel? E aí ele começou a fazer um relato de tudo o que aconteceu a partir do momento que o povo começou a amaldiçoar Israel, porque ele diz assim: há uma promessa para o mundo e que é imutável: abençoarei aqueles que te abençoarem. Não vai mudar. Foi dito isso a Abraão e não mudou. Nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus do Brasil. E aqueles que abençoam Israel são benditos. E o presidente dizia assim: olha só, olhem para Israel, olhem que eles não têm o que eles são, olha o que nós temos e não somos. Mas o nome de Jesus, pela glória desse Deus poderoso que servimos, nós temos e seremos muito em breve, em nome de Jesus, aliançado com Israel. Aplauda o Senhor, porque Deus está derramando o trigo sobre nós. Provisão. Queridos, então quando há provisão sobre nossa terra, quando há provisão sobre nossa terra, vem a segunda parte. Ele fala aqui, o trigo fala de provisão, prosperidade na nação. Prosperidade na tua casa, diga amém. Prosperidade na sua vida. O mosto, que é o vinho. E o vinho, o mosto, para você entender o que é o mosto, é o vinho novo. Deus não está falando aqui do vinho que lá em Efésios 5:18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está falando do vinho novo. Quando Jesus fala sobre vinho, está falando do vinho novo. Sabe o que é o vinho novo? É o suco recém-extraído. É o símbolo da alegria. Claro que não é o momento aqui de nós ensinarmos, mas já preguei aqui na igreja explicando os 3 tipos de vinho: Yanin, Tirosh, Secar, que tem no hebraico. E todas as aplicações bíblicas, cada vez que fala secar é condenação. Quando Deus fala do vinho fermentado, do vinho que embebeda, sempre está falando de um prejuízo que vai trazer na vida da pessoa. Não que não pudesse beber, mas quem bebesse daquele vinho ia trazer problema. Noé desceu, a terra já estava seca, mas quando ele sai da arca ele planta uma vinha. E a Bíblia diz que ele se embebeda. Daí você pode dizer assim: mas como que um homem desse vai se embebedar? Depois de tudo que Deus fez, salvou ele. Agora você esqueceu de um pequeno detalhe: a terra era cheia de pessoas. Ele ficou vários dias dentro de uma arca. E quando ele sai, qual o cenário que ele viu? Um corpo não se decompõe em um ano. Ele deve ter visto centenas e centenas de pessoas mortas por tudo que é lugar. E não apenas pessoas, como animais. Havia sim algumas árvores brotando, mas havia também um cenário grotesco de um dilúvio que destruiu tudo. Qual é a percepção? Qual é o sentido? O que é a vida de uma pessoa, de um ser humano? Mesmo tu sendo livrado pela mão do Senhor, você olhar e ver o teu mundo, o teu habitat destruído,
Mesmo que tenha uma nova oportunidade, isso angustia teu coração, porque a nossa mente não apaga aquilo que passou. Por que os venezuelanos estão vindo aqui testemunhando e contando e pedindo pelo amor de Deus para que o brasileiro entenda? Porque eles têm uma lembrança do que eles já foram, e agora eles choram. E a coisa mais terrível você conversar com um despatriado, fica naquela situação, a angústia daquela menina, ela queria estar no país dela, ela não queria estar no Brasil, ela está no Brasil para sobreviver. Imagina você brasileiro tendo que sair daqui, da terra que você ama, de tudo que você tem, e eu conversando com pessoas que abandonaram tudo, queridos, com empresas, com casas, com carros, largaram tudo para fugir, porque nenhum bem que você possui pode substituir a alegria e o prazer de viver e a liberdade que você tem. Se falta alegria e prazer de viver e não tem liberdade, de nada vale tudo que você possa conquistar. E o segundo ponto aqui é exatamente sobre vinho. Vinho fala da alegria. Para que haja alegria, Deus tem que trazer provisão. Deus vai encher os teus celeiros, porque daí o vinho simboliza a alegria na Bíblia. Você só pode ter a alegria de Deus se você for provido. E o mais interessante é que Deus só é Senhor de quem Ele provê. Se Ele não pode prover, Ele não é teu Senhor. Se você não confia na provisão de Deus e não conhece o favor dEle sobre a sua vida, Ele não é o teu Senhor. Ele pode ser o Deus, mas não é o Senhor. O Senhor provê. Então quando Ele começar a prover na sua vida, e Ele está trazendo provisão para nós, em nome de Jesus, vai vir a alegria do Espírito Santo. O vinho não simboliza aquilo que você vai beber, mas simboliza a alegria que Ele vai trazer pela provisão na sua casa. E aquele que é alegre, preste muita atenção, aquele que é alegre, queridos, é difícil você estar aqui e falando das coisas espirituais se está tudo errado na sua casa, se está faltando comida para você, se está faltando um teto para você, se está faltando alguma coisa que supra você. Eu não estou falando dos teus desejos ou daquilo que você na perspectiva gostaria de alcançar. Eu estou falando da base da provisão e da prosperidade que Deus tem para você. É difícil alguém se alegrar. Então quando há o trigo, há o vinho. Deus coloca alegria no teu território, coloca alegria na sua vida. Quando Ele provê na tua casa, você se sente feliz, você se sente realizado. E não fala aqui de ter dinheiro em extremos para ficar jogando para cima. Não estou falando de você não ter necessidade. A maior alegria é você não passar necessidade. Queridos, o Senhor quer trazer isso para nós. Só que o diabo quer roubar isso de nós. Ele é o ladrão. Tem até um teatro que faziam com as crianças, o ladrão da alegria, muito conhecido. Ele quer tirar de você a alegria. Ele vai afetar na tua provisão. Ele vai fazer tu ter falta. Porque o meu Deus ainda está declarado e não mudou. No Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E quando Ele sendo teu pastor, Ele vai prover. Agora a alegria vem, queridos. Então Ele precisa trazer alegria pela tua provisão. E por fim, preste atenção, o que vem ali? Azeite. Pode me dar. A unção representa o azeite, ou o azeite representa a unção. A unção só vai vir quando houver provisão, quando houver alegria no território. Aí vai poder ter unção. Porque se não houver provisão, não tem alegria. E sem alegria, Deus não derrama unção. A unção de Deus, a Bíblia fala sobre ungir com óleo de alegria. A unção de Deus, ela é manifesta não na tristeza. A unção não é para batalha. A unção é para que você, com a alegria do Senhor, te motive a fazer as coisas que Ele disse que são impossíveis. Ninguém que não foi provido pode ministrar provisão na vida de outra pessoa através da unção, porque ela não experimentou isso. Ninguém que teve a alegria do Espírito pode falar de alegria sobre outra pessoa, porque ela não provou isso. Então o Senhor vai trazer nesse território, vai trazer na nossa nação, em nome de Jesus, o trigo, o vinho e o azeite. E só depois disso, queridos, vem o 28, a promessa do derramamento do Espírito Santo, dos sonhos, visões e profecias. Eu lembro que dentro dessa direção nós começamos a pregar aqui há 2 anos atrás a respeito de provisão, sobre prosperidade. E muitos
não interpretaram mal interpretaram o que eu estava ensinando. Se não houver provisão, se não houver prosperidade no território, não vai ter alegria. E talvez mesmo que nós passamos por momentos de muita tristeza, por causa da pandemia e por causa de outras situações locais que vivemos aqui, eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, a alegria do Senhor está voltando para nós. Vinho novo vai ser derramado sobre o nosso território, em nome de Jesus, de uma forma surpreendente, de uma forma como nós nunca experimentamos. Sabe por quê? Porque com a alegria que Ele vai trazer, e muito em breve, a justiça será estabelecida em nome de Jesus. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai vir com o seu óleo, e vai ter óleo. Queridos, não vai faltar óleo. Sabe por quê? Porque a igreja vencedora, a igreja dos vencedores, é aquela que leva azeite consigo. E quando se ouve o clamor da meia-noite, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, elas estão preparadas com óleo, e elas têm óleo. E nós seremos a igreja cheia do óleo, nós seremos a nação cheia do óleo, para manifestar a glória do Senhor entre as nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Depois disso, o Senhor nos trará o cumprimento profético de sonhos, visões no nosso território. Queridos, nós estamos andando num processo bíblico. Prosperidade, alegria e unção. O Senhor vai trazer isso para nós, em nome de Jesus.